importa o que você seja, né? Não importa, você pode ser um pedreiro, né? um lixeiro, você pode ser um médico, um psicólogo, não importa. Você tem que partir para o autoconhecimento, porque se você não parte para o autoconhecimento, você está ferrado. Você está ferrado. Então não é interessante para um país, né, para um estado, pessoas que questionem. E hoje a gente gostaria de falar de um estudo, né, elaborado por um psicólogo americano, Abraham Maslow, sobre a pirâmide das necessidades humanas. É interessante a gente fazer um diagnóstico e ver aonde nós estamos, em que degrau nós estamos. Mas é assim, ó, nós temos aqui uma linha. Nessa linha, acima dessa linha, são os protagonistas. E nessa linha de baixo são os coadjuvantes, certo? Coadjuvantes. O que quer dizer isso? Quer dizer que o pessoal que está na parte de cima da linha são os que ditam as normas, né? Vamos dizer assim, são as elites, né, constituídas. E os que estão abaixo da linha são os coadjuvantes, ou seja, são as vítimas da situação e testemunhas dos fatos e acontecimentos. Onde você quer estar? Em cima, como protagonista, ou seja, você vai ser o criador da sua realidade, você vai ser o protagonista, né, da tua existência, ou você vai ficar aqui na parte de baixo, né, sendo vítima e testemunha dos fatos e acontecimentos. Uma oração. Sabe qual o percentual que está nessa linha de cima? Olha, 3%, certo? 3%. E sabe quantos que estão aqui embaixo? Eu vou colocar do lado de cá. 97%. Então hoje esse vídeo é para ajudar você a sair dessa situação de vítima, testemunha dos fatos e acontecimentos, e você vai criar a sua história, você vai participar da criação de uma sociedade melhor. E depois nós vamos ver como que essa sociedade ela se estabelece, ela se coloca no grau de hierarquia das necessidades humanas. Então vejam que o nosso trabalho, né, de cada um de nós é sair dessa situação aqui e vir aqui para cima. Então essa aqui é a hierarquia das necessidades humanas. Então primeiro, vou dizer, o indivíduo nasce, então a primeira coisa que ele tem que suprir são as suas necessidades fisiológicas. Então o sujeito nasce e ele resolve o seu problema da fome, né? Satisfazer a nossa fome, e é a sobrevivência do indivíduo. Aí depois que o indivíduo resolveu, né, esse degrau da pirâmide, ele vem para o segundo degrau, que é o sexo, no caso a sobrevivência da espécie. Resolvido esse problema da sobrevivência da espécie, ele sai desse degrau e vem aqui para o poder, né, que é a auto-organização. Mas é aí que mora o perigo, certo? É aí que mora o perigo, porque muitos chegam nesse poder e não saem mais, certo? Então você imagine todas as nossas instituições, olhar aí para a nossa política. Então a pessoa, político não é profissão,
Mas enfim, o que nós estamos vendo aí? As pessoas chegam no poder e dali não querem sair mais, né? Mas às vezes a gente fica olhando só o lado da política, mas imagine as pessoas às vezes numa empresa, chega a determinado ponto, né, ela fica ali, dali ela não sai, e ela até oprime, né, os que estão abaixo dela. Mesmo na igreja, as pessoas assumem poder na igreja e não sai mais, né? Fica ali, né? Eternamente, né? Como se não tivesse gente para assumir. Agora, as pessoas que evoluem, elas vão subindo os degraus. Quer dizer, saiu daqui da fome, veio para o sexo, resolveu o problema do sexo, vai para o poder, né? No poder, ela vai partir para um outro degrau que se chama autoconhecimento, certo? Então, esse autoconhecimento, ele é interessante para todos nós. E o que seria esse autoconhecimento? Esse autoconhecimento é quando nós saímos da nossa zona de conforto, da nossa caixinha de crenças, ideias pré-concebidas. Nós partimos para buscar outras informações. A gente já começa a confrontar as ideias, a gente já começa a criticar, né? A gente tem um senso crítico da coisa, a gente não engole qualquer informação, e com isso nós despertamos, e você começa a estudar. Se a gente não busca conhecimento, nós vamos engolir o que esse pessoal que está no poder vai falar pra gente, certo? E eles vão fazer a gente ficar nesses degraus aqui de baixo, ó. Você não sai daqui. Aí você vive, né, mesmo tendo assim um certo nível de conhecimento, né, pouquinho, você vive ali na comida e no sexo, na comida e no sexo, na comida e no sexo. Você já viu uma rodinha de amigos onde só fala em comida e sexo? Meu Deus, é comida, sexo, só isso. Então essas pessoas, como é que elas vão questionar aqueles que estão no poder, né? Questiona sim quem está no poder, quem vai para o autoconhecimento, porque aí você se conhece. Imagina esse pessoal que está lá no poder, eles chegam no poder, mas eles estão com a cabeça aqui nesses outros dois degraus, porque se tivesse uma cabeça bem feita, o que acontecia? Eles passariam para o autoconhecimento. E depois, quando você tem o autoconhecimento, que é conhecer você, né? Conhecendo você, você vai conhecer toda a realidade exterior. Aí você parte para, olha que interessante, espiritualidade. E depois que você chegou aqui no topo da pirâmide, aí você não vai precisar, você já resolveu o problema da fome, você já resolveu o problema do sexo, você já não vai oprimir com o poder que você tem, porque você já atingiu o autoconhecimento, você já atingiu a espiritualidade. Do contrário, você vai chegar aqui, certo? E vai oprimir os que estão ali embaixo. Por isso que hoje, olha aqui, aí eu vou voltar lá nas vítimas, né, e testemunhas dos acontecimentos, dos fatos e acontecimentos. Acontece isso aqui, ó. Aqui nós vamos ter quem? Os 97%. Tem 97% aqui. Agora eu te pergunto, será que você está aqui? Né, se tiver, é hora de sair o quanto antes, senão você está ferrado. Não importa quem você seja. Porque aí você vai questionar o poder e você vai também, amanhã ou depois, tendo um autoconhecimento, você vai assumir um poder e você vai ser um pouquinho melhor do que esse povo que está lá, né? Poder político, poder religioso, poder financeiro, poder econômico, enfim, tudo, né? Todos os poderes. Chegou aqui, não sai mais, né? E em relação ao sexo, né? Uns mandam fazer sexo, né? Outros falam que é pecado, enfim, e você fica nessa encruzilhada. Agora, se você hoje assume convicção, né, a vontade de sair daqui e vir aqui para cima, então você vai fazer parte dos 3%, né? Tá aqui. Aqui nós vamos dizer que tem 2%, certo? E aqui nós vamos dizer que tem 1%, certo? Buscando o autoconhecimento e a espiritualidade. Mas o que é interessante para nós, e a mensagem desse vídeo é: busque o autoconhecimento. Não fique só naquilo que você aprendeu até hoje, aquilo que teu pai ensinou, aquilo que a igreja ensinou, aquilo que fica na televisão.
busque o autoconhecimento, né? Saia dessa zona, né? Vamos dizer assim, a zona de conforto. E é fácil, né, do poder. Imagine esses países em que a maioria da população ela está nesse estágio de fome, né? Enquanto que os que estão no poder, que é a minoria, como é que eles ajudam esse pessoal aqui de baixo? Dando comida, dando dinheiro. Então é fácil, dá o dinheiro. Quem vai esquentar a cabeça se está com fome? Ah, mas eu estou com fome, mas o governo me ajuda. Então eu vou apoiar esse governo. Então você nunca vai sair dessa situação aqui, certo? E essa engenharia, ela faz com que a classe média ela fique estagnada aqui no poder, né? Porque faz apelo ao sexo, né? Vai fazer propaganda de cigarro, põe lá uma mulher apelando para o sexo, vai fazer propaganda de carro, põe lá uma mulher, enfim, é a engenharia, né, social que faz com que quem está aqui nos 97% não esquenta muito a cabeça com quem está aqui no poder, não, né? E aí se esbaldam, né? Mas aí tem os iluminados que pulam para o autoconhecimento. Então esses que pulam para o autoconhecimento, eles vão começar a questionar. Então não é interessante para um país, né, para um estado, pessoas que questionem. Não é interessante. É por isso que no ensino não é tão lá essas coisas, né? Você fica ali naquela caixa, como eu disse num vídeo, em algumas instituições, né, que faz o indivíduo ficar só naquela caixa, entra ano, passa ano, é a mesma coisa, não muda nada. Por quê? Para se manter no poder. Mas você é diferente. A partir de hoje você começa a pesquisar, pesquisa primeiro e você vai entender como é que funciona, né, a nossa unidade, né? Por que só tem praticamente 3%, né, estão, né, num degrau mais elevado e os outros 97% estão nos 2 degraus, mas é porque estão oprimidos, estão sendo manipulados, né? É fácil manipular a massa, mas através desse vídeo eu quero fazer você preservar sua energia vital. Você começa a estudar, né? Começa a ler. É muito interessante, não aquilo que você faz, né, nas 8 horas durante o dia, mas é nas demais horas que você fica para descansar. Então é interessante reservar um tempinho para buscar o autoconhecimento. Então compre livro, pesquise, né, leia, né, vai ver outras coisas, né, para que a tua cabeça se renove, né, reprogramar a nossa mente.